Você sabe mesmo o que é alquimia? Muita gente acha que a alquimia se trata apenas de uma transmutação de metais. Por muito tempo eu também achei. Acontece que o buraco é muito mais embaixo do que você pensa. E você pode usar essa transmutação de metais para se alinhar sim com a realidade que esteja mais alinhada com a sua vontade. Sem nem precisar mexer com nenhum metal. Mas essa parte também existe. E é bem divertida. E a gente vai falar um pouquinho sobre tudo aqui nesse vídeo. Na alquimia existem 7 metais: ouro, prata, mercúrio, cobre, ferro, estanho e chumbo, que inclusive são todos elementos que existem na química, na tabela periódica. Mas a gente não vai falar sobre química nem tabela periódica. A gente vai um pouquinho mais para trás. Isso não sou eu que tô falando. Na Idade Média, no período do Renascimento, até antes disso, não existia farmácia. O que existia era alquimia. Existia uma estação de alquimia, uma bancada de alquimia. Então isso é um conhecimento que vem de muito tempo. Ficou na dúvida? É só pesquisar. Eu adoro dar pra vocês exemplos do que eu tô falando aplicados na arte hoje em dia. Sempre vem um ou outro falando assim: nossa, você tá querendo passar fonte através de obra de arte? Não, meu lírio do campo. Ficou na dúvida? Pega seu celular e pesquisa, tá bom? Mas você pode sim encontrar um exemplo da alquimia sendo utilizada como farmácia no jogo Kingdom Come Deliverance. Esse jogo não é de fantasia, ele retrata um período realista realmente na Idade Média. O Alan Zoka joga a gameplay inteira desse jogo. Eu vou deixar linkado aqui uma das partes que ele tá mexendo com a bancada de alquimia, pra você dar uma olhada. Mas vamos lá, esquece o jogo agora. Sabemos que historicamente, antes da farmácia, o que existia era a alquimia. Qual seria a diferença dos 7 metais alquímicos para todos os elementos da tabela periódica, então? Bom, a diferença é que os mestres alquimistas fizeram uma correlação direta entre esses 7 metais com os 7 planetas do sistema solar. Então, se você também curte astronomia e astrologia, esses dois assuntos também eram correlacionados com a alquimia. E como que isso aconteceu, né? Como que chegamos até os 7 metais alquímicos? Vou resumir bem mastigadinho, ó. Você não precisa nem gostar de tarô e não precisa nem saber ler tarô pra entender o que eu vou explicar agora. Mas esse conhecimento também pode ser aplicado no tarô, então quem curte vai gostar muito. Mas o 0 seria uma infinita potencialidade. O 1 é a consciência da vontade que vem a partir dessa potência do caos, de tudo e de nada ao mesmo tempo. Então aí a gente já sai da ideia de que a consciência una se autocriou. Ela veio a partir de um nada, que seria essa potencialidade infinita, que na Cabala seria o Ain, que seria esse tudo e nada ao mesmo tempo. Só que, a partir do momento que existe o número 1, também se cria uma oposição. Isso dá pra gente a ideia de dualidade. Aleister Crowley fala pra gente o seguinte: logo que se tenha decidido a considerar o aspecto feminino das coisas, o elemento masculino deve surgir imediatamente, no mesmo lampejo de pensamento, para contrabalanceá-lo. Será somente mais tarde que se considerará a questão do resultado da formulação do 0 como mais 1 menos 1. Então não tem aquela história lá na matemática que se você tem uma conta com um número que se repete em polos negativos, né? Lembra, o positivo fica para cima na tabela, o negativo fica para baixo. Como, por exemplo, mais 1 menos 1, você automaticamente cancela eles e viram 0. Ou seja, a partir do momento que existe a noite, precisa existir o dia. A partir do momento que se pensa no conceito masculino, o conceito feminino também precisa vir para contrabalancear ele. Então, é a partir do número 3 que você vai poder formar uma direção. Um direcionamento que tá mais ligado pro polo que você quer. Você não poderia ter um momento de alegria se não houvessem os momentos de tristeza. Então, segundo essa imagem aqui, vou ficar até aqui mais pro lado. O Yin e o Yang, no topo da imagem, no começo, seriam esses dois polos opostos, esses dois polos extremos, o ativo e o passivo, o fixo e o volátil. E aqui na imagem tá ilustrado como a matéria-prima. Na alquimia, a prima matéria, ou a matéria-prima, era a substância original de alguma coisa, era esse caos primordial, era a matéria antes da matéria, a origem potencial de todas as coisas, que não necessariamente era só uma coisa física e literal, mas também era um princípio. É a combinação entre esses dois polos que formaria os 4 elementos. E é a combinação entre esses dois que formaria os 4 elementos. Então note como o padrão é sempre ir se multiplicando, sempre se multiplicando. E se você observar, esse
fenômeno acontece na natureza o tempo inteiro. Então agora você conhece o 0, você conhece o 1, você conhece até o 4. O 4 seria tudo aquilo que forma a matéria. No pensamento alquímico, a mistura entre esses 4 elementos é o que vai gerar o corpo, a mente e a alma. Ou o corpo, o espírito e a alma. A combinação entre terra e água seria o sal. A combinação entre o ar e o fogo é o enxofre na alquimia, que seria o sulfúrio na química. E a combinação entre água e ar seria o mercúrio. E olha só que interessante, não se deve de jeito nenhum injetar ar nas veias de uma pessoa. Da mesma forma que a gente não deve entrar em contato com o mercúrio. Então o contato com essas duas coisas separadamente gera um risco muito alto de desviver uma pessoa. E com isso nascem os 3 princípios alquímicos, representando uma mistura entre fixo, volátil, cardinal ou ativo. Aqui a gente não deve confundir ativo no sentido da polaridade ativo com passivo. O ativo seria o combustível que anima alguma coisa. Inclusive, esses 3 elementos estão presentes na roda da fortuna do tarô do Waite. A Pamela inseriu esses elementos bem no centro da roda: o mercúrio, o enxofre e o sal. Vale notar que o baralho de Waite é de 1909, mas como a gente já falou, a alquimia era utilizada desde o período do Renascimento até antes do período de Cristo. Paracelso, por exemplo, que é um autor de muitas das ideias que eu vou apresentar aqui, contribuiu com a medicina e ele viveu entre 1493 para você, e 1541. Foi ele que apresentou pra gente essa ideia de tria prima, que seria esse trio: corpo, alma e espírito. A roda da fortuna do Waite é uma representação bem descarada da roda de Ezequiel por Eliphas Levi. Só que o Waite, junto com a Pamela, eles foram um pouco mais além. Eles colocaram criaturas do lado de cada um desses elementos da carta para ampliar o significado. O lado que representa o sal é, na verdade, uma cobra, que seria, na verdade, um titã. O nome dele é Tifão. O próprio arquétipo de uma cobra é alguém que rasteja pelo chão. Ele é um animal completamente terreno, da terra. Ele tem que desenvolver seus instintos para conseguir sobreviver sem ter membros. Então olha só como é um animal da terra. A cobra seria o corpo terreno, que seria o sal. O lado que tá com Mercúrio seria a esfinge, que representa o princípio do espírito ou da mente. Por exemplo, para responder as perguntas de uma esfinge, você precisa usar a mente para raciocinar. Interessante também que Mercúrio, na mitologia romana, seria o mensageiro dos deuses, que seria a correspondência de Hermes na mitologia grega. Então ele precisa mesmo ser rapidinho para chegar onde ele tem que chegar. E olha só que interessante, o planeta Mercúrio, ele também é o planeta mais rápido. Já ouviu falar que vira e mexe? Mercúrio tá sempre retrógrado. Isso é porque ele tá sempre se movimentando o tempo inteiro. Vai sempre de um lado pro outro. Por isso que das divindades ele também é o mais rapidinho. Então veja só como essa comparação entre os deuses e os astros tá no imaginário coletivo há mais de um milênio. E sim, não é o termo errado de falar, não. É um milênio mesmo. Como que ele tá dentro de você? A gente falou que você não pode ingerir grandes quantidades de mercúrio. Mercúrio também é o arquétipo da comunicação. Ele é um mensageiro e na vertente egípcia ele seria o deus Thoth, que seria a própria divindade da comunicação e do intelecto. Seria ele quem inventou a escrita e os hieróglifos. Então Mercúrio simbolicamente está presente no ato de você falar, transmitir uma mensagem, expressar os seus sentimentos em palavras. E por último, na roda da fortuna, o lado do enxofre estaria sendo representado por Hermanubis, que a maioria dos tarólogos, inclusive eu, gostamos de acreditar que é uma mistura entre Hermes e Anubis. Mas Robert Wang fala pra gente em seu livro Tarô Cabalístico que Hermanubis não seria Hermes com Anubis, e sim Horus com Anubis. Mas enfim, é Anubis de todos os jeitos, e o que importa é que o enxofre representa a alma, e é Anubis quem guarda a passagem das almas no pós-vida. Então, para resumir, a gente tem o Mercúrio, o enxofre e o sal, para representar na mesma ordem o espírito, a alma e o corpo, ou a mente, a alma e o corpo. O corpo seria o fixo, a matéria fixa. O sal, a mente ou o espírito, seria o princípio volátil. E a alma, que é aquilo que anima a matéria, seria o combustível, o princípio ativo, o princípio cardinal. Então, onde entram os 7 metais?
Lembra que tudo é uma multiplicação de si mesmo? Lembra que tudo é uma multiplicação e uma mistura entre as mesmas coisas? Os metais, eles são vistos como a combinação específica entre esses três princípios: cardinal, fixo e volátil. Porque cada um dos 7 metais possui pelo menos 1 grau de princípio volátil, 1 grau de princípio fixo e também 1 grau do princípio ativo. Isso não significa que exista enxofre na composição do cobre, por exemplo, que é um dos 7 metais. Lembrando que a alquimia existia muito antes de se entender o que eram os compostos químicos. Naquela época, o principal pensamento é de que aquilo que estava em cima correspondia ao que estava embaixo. E por isso, eventualmente, foi feita a correlação entre os astros e os metais. Essa é uma arte, por exemplo, que ilustra exatamente o que eu acabei de falar. No cantinho da imagem, a gente tem a alma, o espírito e o corpo, representando enxofre, mercúrio e sal. E aqui em volta dessa roda, a gente tem os 7 metais alquímicos, que estão correlacionados aos 7 planetas. E é muito interessante, principalmente se você se interessa pelo tarô, porque na alquimia tem muitas imagens ilustrativas que contêm símbolos. Baphomet é uma delas. Calma, não precisa ficar com medo, a gente já vai falar sobre ele. Calma, eu vou tirar ele da tela, pode ficar tranquilo. Essa outra imagem, conhecida como Rebis, mostra pra gente o princípio feminino e masculino. E que nem eu falei, em volta deles os 7 planetas, o Sol e a Lua estão destacados, porque são eles que estão abastecendo esse casal alquímico, que estão vestindo as cores branco e vermelho, albedo e rubedo. A gente também vai falar sobre isso. A gente também vai falar sobre a importância das cores no processo alquímico. Uma fonte muito útil que eu encontrei na internet também mostra que primeiro existe uma quintessência, que aqui seria o Yin e o Yang, mas depende da escola de pensamento também. A quintessência, que seria esse uno se dividindo em 2, porque é só pela dualidade do 2 que o fixo e o volátil podem se unir para criar os 4 elementos, e a partir desses 4 elementos são formados os 3 princípios. Esse pensamento ele foi sendo construído conforme o tempo e conforme os alquimistas. Lembrando que o sal foi apresentado pra gente por Paracelso, e portanto eles não estão saindo dele aqui nessa imagem. Mas na alquimia antes do Paracelso, foi o alquimista árabe Jabir Ibn Hayyan, sinto muito, eu não sei pronunciar isso. Ele era conhecido como Geber, o Glebão, que estava insatisfeito com o sistema dos 4 elementos, então ele teria feito a inserção de mais 2 elementos, que seriam enxofre e mercúrio. E ele inseriu apresentando pra gente a ideia de que esses 2 elementos seriam exaltações que vêm a partir da formação entre os outros 4. Paracelso veio depois colocando o sal e aí vira a tria-prima. O Ouroboros também é uma imagem alquímica muito famosa. Inclusive é engraçado porque aqui do YouTube eu já vi muita gente falando sobre esse Ouroboros e as pessoas contorna, mas ninguém nunca chegou a falar realmente o que ele representa pra alquimia. E eu, pra ser bem sincera, não sei nem se eu tenho propriedade pra falar sobre o Ouroboros. Mas enfim, você quer que eu fale sobre o Ouroboros? Pra eu falar sobre o Ouroboros, esse vídeo aqui vai ter que ter muito like e muito comentário. Então já deixa aqui o seu comentário e o seu like. Continuando, vamos pra segunda parte agora. No começo do vídeo eu falei que esses metais não são só metais. Se esses metais não são só metais, o que eles são então? E como é que eles podem ser úteis para sua vida? Essa é a parte que nos interessa, né? Convenhamos. Bom, as leis herméticas do mentalismo, da correspondência e da polaridade falam pra gente o seguinte: o todo é mental, todo o universo é mental, então todo o seu universo gira ao redor de você, como se fosse uma programação que vem a partir da sua mente. E tudo que eu tô falando agora, se você não acredita, você pode levar pro lado da psicologia também, que seria basicamente você responder pro mundo com base na sua programação. Já a lei da correspondência fala que tudo aquilo que tá abaixo corresponde àquilo que tá acima. Já vamos entender o que isso quer dizer. E a lei da polaridade fala que os polos opostos fazem parte de uma mesma substância em essência. Então uma forma interessante de você pensar nisso também é a comparação entre o gelo e a água. A lei da polaridade diz pra gente que o gelo e a água são opostos de uma mesma substância em essência. Então é a mesma substância, só tá em polaridades diferentes. Então, tendo em vista que o gelo, que seria o nosso
mundo material e físico, ou seja, tudo aquilo que está congelado aqui fora. Ele é a mesma coisa, ele é equivalente, feito do mesmo material que a água, que o líquido, que na cabala hermética seriam as nossas emoções e os nossos pensamentos, porque é isso que forma o mentalismo. Então, a sua realidade física seria resultado da sua imaginação congelada, ou Frozen Imagination, como o Neuro Knowledge gosta de falar. Ele também faz vídeo aqui pro YouTube, só que os vídeos dele são todos em inglês, não tem tradução pro português. Então, se você fala inglês, eu recomendo muito você assistir. Eu vou deixar o vídeo aqui linkado, toda a bibliografia eu vou deixar linkada aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então, agora que você entende esses 3 princípios herméticos, que foram popularizados com o Kybalion, mas que já era um pensamento desde a época da alquimia, então isso também é um resultado da correlação direta que foi feita entre os planetas e os metais. Por quê? Porque esse pensamento acredita de que o seu corpo ele também é constituído por todos os 7 metais em algum nível ou grau. Principalmente se você acredita que nós viemos da Terra ou que somos feitos de barro. Porque na alquimia, a força dos planetas se projeta na Terra. Então, por exemplo, planeta Vênus seria o cobre. Então Vênus se projeta na Terra e a partir dela vem o cobre. O metal do Sol, que é um dos 7 astros, é o ouro. Então o Sol se projeta na Terra e a partir dele existe o ouro. E como nós humanos viemos da Terra e também voltaremos para a Terra, né? É dela que viemos e é para ela que voltaremos. Então a influência desses metais também existiria dentro de nós. O cobre, por exemplo, você tem no seu sangue. O ser humano possui cobre no sangue e em vários tecidos do corpo. Você absorve o cobre pela sua alimentação. Como a gente já viu, existem metais que não podem ser ingeridos em grande quantia de jeito nenhum. Fique longe de mercúrio. Chumbo também. Corra do chumbo. Mas o meu ponto aqui é que esse pensamento vem de um ponto de vista de que aquilo que tá acima se projeta naquilo que tá abaixo e aquilo que tá dentro também é como aquilo que tá fora. Literalmente é assim na Terra como no céu. As above, so below. A gente não tá falando de horóscopo. Nossa, só porque você tem a Vênus em tal lugar, a sua personalidade vai ser de um jeito. Não é sobre isso que a gente tá falando. Então agora você finalmente pode entender o que significa a transmutação de metais. Para começar a trilhar nossos primeiros passinhos como alquimista. Quando se fala em pegar chumbo e transformar chumbo em ouro, a gente não tá só falando de uma transmutação literal dos metais, mas a gente também tá falando de uma transmutação que é interna. O chumbo, por exemplo, seria o metal que representa Saturno. Para quem curte astrologia sabe que Saturno é o planeta mais lento. Demora em torno de 29 anos e meio para ele dar uma volta completa no zodíaco. Mesma volta que o Sol demora 365 dias. E que o Mercúrio apressadinho demora só 88 dias. Mesmo com ele indo sempre para lá e para cá. Então note como Saturno, que é equivalente ao chumbo, ele também fala sobre restrições, demora, dívidas kármicas. Provavelmente a casa que tá o seu Saturno é a área da sua vida que você vai mais ter uma demora para se desenvolver, porque é a área que vai mais cobrar de você, entende? De novo, caso você não acredite, tudo que eu tô falando aqui nesse vídeo também pode ser aplicado pra psicologia moderna e pra psicanálise. Tô até esperando quem vai ser o primeiro a falar. Ai, pseudociência. Quem vai ser o primeiro, hein? Tô só esperando. Enfim, foda-se. Existe uma vertente na alquimia chamada espagiria. A gente precisa falar um pouquinho dela antes da parte que todo mundo quer chegar, que é a parte de transformar chumbo em ouro, para que você entenda como esse conhecimento teórico se encaixa na prática da alquimia laboratorial. E a gente vai fazer isso entendendo um dos equipamentos da alquimia. E primeiro de tudo, eu preciso citar a minha fonte, porque eu não mexo com espagiria. Tudo que aprendi sobre espagiria, aprendi com o Cláudio Barros, do canal Portal Espiritualidade. Gente, esse canal é amor, esse canal é luz, esse canal é conhecimento, esse canal é sabedoria. E ele dá um curso de alquimia também, que eu pretendo muito fazer. E é ele que ensina pra gente sobre a arte da espagiria e a alquimia laboratorial. No vídeo Alquimia de Paracelso, Remédio e Veneno, que eu vou estar deixando linkado aqui na descrição pra você, ele explica pra gente que na alquimia existe um vidro chamado céu e terra. O vidro de baixo se chama curcúbita, que seria a terra. O vidro de cima, que seria o céu, se chama testa. A curcúbita e a testa
alquimista, ou seja, o céu e a terra, eles eram instrumentos usados para destilação, separação, extração ou purificação de uma substância, fermentação, produção de tinturas e óleos, álcool e essências vegetais. Quando você usa os vidros do céu e da terra, você usa geralmente colocando um material denso embaixo para fazer uma destilação desse material. Ou seja, atear fogo na parte de baixo e a fumaça vai subir a partir desse material denso. Lembra que fumaça é espírito. E a fumaça vai atingir o topo do vidro, que seria o céu, e aí ele passaria para o próximo tubo conectado. Então, na parte de baixo, olha só, na parte de baixo é onde fica toda a matéria bruta, tudo aquilo que está condensado. Para os alquimistas, esse seria o corpo, esse seria a representação do sal, do fixo, um material denso, que também seria a encarnação. O vapor, ele sobe e ele sobe carregado com o que foi extraído do material denso. E aí o que acontece? Depois o alquimista vai condensar esse vapor de novo em uma outra coisa. E também serve para a produção de álcool. É dessa forma que eles destilavam o vinho. A destilação do vinho produz um álcool mais puro. E na alquimia, eles chamavam um vinho destilado de espírito do vinho, spiritus vini. Então, para o caso de uma planta, de um óleo essencial, isso seria literalmente separar o espírito de uma planta. Isso era chamado de solve et coagula, dissolver e coagular novamente. Pegar algo que está coagulado, dissolver esse algo para coagular novamente. A partir dessa destilação alquímica, a gente também tem uma comprovação física da lei da polaridade. Lembra do que eu falei sobre gelo e água? E se a lei da correspondência, que é a lei anterior, é verdade, dizendo que aquilo que está abaixo corresponde àquilo que está acima, da mesma forma que água e gelo também seriam a mesma substância em essência. É a mesma coisa que na destilação a gente separar o denso do sublime. Tudo que está aí ao seu redor, qualquer objeto, qualquer móvel que você está vendo, foi extraído de alguma coisa. E a gente faz a separação daquilo que antes estava junto, que a gente percebe que, na verdade, tudo faz parte da mesma coisa em essência. Nem todo mundo está preparado para o que eu vou mostrar agora. Em 1854 foi quando Eliphas Levi desenhou sua própria representação de Baphomet em seu livro Dogma e Ritual da Alta Magia, que inclusive eu tenho aqui. Tenho aqui pra te mostrar, ó. Essa imagem foi muito demonizada. Eu também já tive medo dessa imagem. Já quis ficar longe dela o máximo possível. Você não precisa se converter a nada, tá bom? Você não precisa adorar essa imagem. Você não precisa fazer nada. Você não precisa nem olhar se não quiser. Vou tirar da tela. Brincadeiras à parte, eu sei que tem alguém assistindo isso que provavelmente deve estar com certo medo, com certo receio. E eu entendo, isso é muito válido. Isso só mostra pra gente que o trabalho que fizeram pra você temer essa imagem foi muito bem feito. Para que a organização de Constantino desse certo e que continuasse dando certo até hoje, ele sabia que precisava de um herói, de um salvador, para dar esperança, só que ao mesmo tempo ele também precisava de um vilão, para que assim ele pudesse unir as pessoas através da fé, mas também do medo. Olha só como a gente tá falando de novo de dois polos da mesma moeda. Mas o Baphomet, na verdade, ele é uma sintetização de símbolos alquímicos. Ou seja, é como se ele fosse uma grande carta de tarô. Uma carta de tarô é cheia de símbolos. Ah, esse símbolo aqui na carta da Imperatriz é para representar a Vênus. Ela tá usando uma veste com uma romã. Romã é o símbolo da fertilidade. Ela tá usando veste de grávida. Ela tá grávida. Ah, ela usa uma coroa de 12 estrelas. São 12... Tá me entendendo? Então pensa no Baphomet como se ele fosse uma grande sintetização, uma grande carta de tarô única, que se refere aos símbolos da alquimia. Eu tô falando tudo isso aqui pra você porque eu quero te apresentar um símbolo específico nessa imagem. Fica com medo não, confia em mim. No braço direito da criatura tá escrito solve. No braço que tá apontado pra baixo seria coagula. Isso representa aquela frase famosa na alquimia, solve et coagula, dissolver-se para coagular-se. Isso seria o processo de transformar chumbo em ouro. Eu gosto muito de fazer um paralelo, mas assim, eu nunca vi em lugar nenhum. Sou eu que gosto de fazer o paralelo mesmo. Entre essa frase e a árvore da vida da Cabala. E por quê? Por quê? Porque a gente aprende que subir, não ignora que tá tudo torto, subir na árvore da vida seria o ato de sublimar-se.
Ou seja, Malhut, que seria a esfera do reino, é onde tá a matéria, é onde tá a renderização de tudo que a gente pode ver, tocar e cheirar. Então, subindo é quando a gente pega o que tá aqui no denso e torna mais sutil. E o ato de descer na árvore da vida seria literalmente o ato de materializar algo. Pegar aquilo que tá no plano mais sutil e descer ele até a matéria. Então, beleza, entendi. Mas como é que eu uso a alquimia pra manifestar, então? Pra atingir meus objetivos, pra me tornar uma pessoa melhor. A chave pra sublimar e coagular de novo com a alquimia também tá oculta nessa imagem aqui, que eu já mostrei pra você. A gente já viu todas as 7 casas, mas você reparou que cada uma delas tá com uma palavra? Visita interiora terrae retificando invenies occultum lapide. Peço perdão pela minha pronúncia, provavelmente está equivocada. Esse seria o famoso vitriol. Parece nome de remédio, né? Vitriol. Visita significa visita mesmo. Interiora significa o interior. Terrae. Terrae é terra ou da terra. Visita o interior da terra. Retificando seria retificar. Retificar seria fazer uma correção. Retificar também poderia ser purificando. Então, visita o interior da terra, retificando ou purificando. Invenies é encontrarás. Occultum é oculto, aquilo que está escondido. Lapidem significa pedra. Visita ao interior da terra, retificando encontrarás a pedra oculta. Essa pedra oculta na alquimia seria a pedra filosofal. Sim, é isso mesmo que você escutou. Esse termo não vem do mundo mágico da ficção. Esse termo realmente é um termo que existia na alquimia. A pedra filosofal é um termo da alquimia, que inclusive também é vermelha como um rubi, o que na alquimia é chamada de cor rubedo. Na alquimia temos o albedo e o rubedo. Albedo seria a cor branca, como o embranquecimento, e o rubedo é quando a obra fica avermelhada. E o rubedo é a fase final da grande obra. Então esse visita ao interior da terra não é sobre você literalmente sair por aí escavando as coisas que nem no Minecraft. Essa terra seria uma terra interior. E como? Como você visita o interior da sua terra? Então primeiro vamos começar com o solve para depois coagular. Então uma ferramenta muito interessante para você começar a subir é o shadow work. O que é o shadow work? Vou resumir shadow work bem rapidinho, basicamente 1 minuto. O shadow work é um trabalho com as sombras. O Jung, ele falava que existem 2 lados de nós. O lado que é iluminado, que a gente quer mostrar pra todo mundo. Então a gente acaba criando uma máscara sobre a nossa personalidade que contém tudo aquilo que a gente quer mostrar. Ai, qual é a sua comida favorita? Ai, é pizza. Ai, seu doce favorito. Ai, é brigadeiro. Sua cor favorita? Vermelho. Nem deu pra perceber, né? Enfim, é a parte de você que você quer iluminar e mostrar pro mundo. Mas como tudo tem sua polaridade equivalente, o contrário daquilo que está sendo iluminado vira sombra. Assim como no próprio mundo, o lado do mundo que está sendo iluminado pela luz do sol é o dia, mas o outro lado vira noite. E como a gente viu no comecinho desse vídeo, para que um princípio exista, outro princípio oposto equivalente para que exista uma compensação entre eles. Então, o lado oposto daquilo que você quer mostrar para o mundo vira a sua sombra, que é aquilo que é mais visceral, aquilo que tá mais escondido, tudo aquilo que você reprime. E lembra, se mente é igual a matéria, a mente congelada, o ato de querer ficar só pensando positivo, positivo, positivo o tempo inteiro, também é o ato de você reprimir tudo aquilo que você considera como emoções negativas. Reprimir elas pra sua sombra. E você manifesta, você materializa não só aquilo que você mostra na sua luz, mas também tudo aquilo que tá na sua sombra. E aí a gente entra numa zona muito, muito perigosa. Para pessoas que pensam demais, pessoas que têm TDAH ou TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que são os pensamentos intrusivos. Meus queridos que têm pensamento intrusivo, eu vou dedicar agora uma parte do vídeo só pra vocês, porque eu também tenho TOC, eu também tenho pensamentos intrusivos. Tinha muito mais e era descontrolado quando eu não entendia, mas depois que eu adquiri um certo conhecimento sobre mim mesma, eu consegui controlar isso e eu vou contar pra vocês como agora. Vamos lá. Quando vem um pensamento
pensamento intrusivo, a gente não precisa entrar no mérito de onde vem. Se ele vem de você mesmo ou se ele tá vindo de outro lugar. A gente não precisa saber isso. O que a gente precisa saber é o que fazer com isso. Quando você recebe um pensamento intrusivo, alguma coisa que você não quer pensar, quanto mais você reprime aquilo, quanto mais você tenta afastar aquilo, quanto mais você tenta fazer de tudo pra não se sujar com aquilo, não pensar naquilo, não se identificar com aquilo, mais você tá segurando aquilo. Um pensamento intrusivo provoca uma emoção. E uma emoção, ela quer passar por você. E o ato de você não querer sentir essa emoção de jeito nenhum, também pra não atrair coisas ruins, é justamente o que impede essa emoção de passar por você. E é aí que ela fica martelando. O transtorno obsessivo compulsivo, ele é muito mais do que, nossa, eu vi uma coisa desorganizada, preciso ir lá arrumar. Não, o toque, gente, de uma pessoa real que viveu isso, que vive isso, mas que hoje consegue controlar muito bem, graças à ferramenta de autoanálise, era eu ter um pensamento intrusivo enquanto lavava a mão e precisar lavar a mão de novo porque eu me sentia suja. Só que compulsão de compulsivo é você fazer aquilo compulsivamente, incessantemente. Então é o ato de acabar de lavar a mão, acabar de enxaguar a mão e precisar pegar de novo o sabonete e lavar de novo. Então lavar a mão repetidas vezes, em compulsão mesmo. Eu terminava de lavar a mão, não queria sentir a emoção, o pensamento persistia, porque lembra, quanto mais você tenta impedir, mais ele vem, e aí virava um ciclo eterno, porque mais eu precisava lavar a mão, ou repetir uma ação específica pra me expurgar desse pensamento. Tipo, ficar ligando e desligando a luz, ou abrindo e fechando a porta. Isso é uma vida real de quem tem toque, e é infernal. E eu tô muito feliz de poder estar tendo uma certa visibilidade pra poder falar isso, porque a maioria das pessoas entende e acha que toque é só você ver uma coisinha desorganizada e querer ir lá arrumar. É muito mais do que isso. Tem gente que tem isso também, não vamos invalidar quem tem isso, né? Mas também não vamos ficar achando que é só isso. Foi um crescimento exponencial depois que eu fiz esse shadow work, fiz esse trabalho com as sombras, mas também fiz muita terapia. Então, pra concluir, meu amigo querido que sofre de pensamento intrusivo, TDAH, quem tem toque, quem realmente sofre com esse toque, quero que você lembre de uma coisa. Manifestação aqui no plano da matéria não é instantâneo. Você não materializa um elefante na sua sala a partir do momento que você pensa num elefante. Não vai brotar um elefante aqui do meu lado só porque a gente pensou no elefante agora. Não é assim que funciona. No vídeo de como manifestar com a Cabala, a gente fala sobre como a ponte dissidente é instantânea, mas no plano da energia. Tanto que a gente pensou no elefante, eu coloquei aqui uma fotinha de um elefante. Você pode pensar no elefante e ir pra sala e a pessoa que mora com você tá assistindo a televisão e na televisão passar a imagem de um elefante. Aí você teria manifestado um elefante de uma certa forma. Seria sim uma sincronicidade. Mas os pensamentos intrusivos e qualquer coisa, qualquer pensamento, não é instantâneo aqui no plano da matéria. Por isso você não precisa ficar com medo de manifestar instantaneamente aquilo que você pensou. Porque olha só, agora tá tudo bem. Agora tá tudo bem. Uma manifestação, ela se condensa até você quando você alimenta ela com atenção, emoção, sentimentos e pensamentos. Você vai lá e vai regando o seu jardim e isso é o que vai condensando. E isso é o que vai descendo. A gente falou disso em como manifestar com a Cabala. Então lembra, quanto mais você tá focando numa coisa, mais você tá condensando aquilo. Lembra, mente igual a matéria, água igual a gelo. Então quando um pensamento intrusivo vem, é sobre você não alimentar aquele pensamento com atenção. Então, quando vier um pensamento intrusivo, você faz o seguinte: quando vier um pensamento intrusivo, você pensa que é um serzinho, tipo um mosquitinho, que não se alimenta do seu sangue, e sim se alimenta com a sua atenção. Quanto mais você tenta julgar ele, punir ele como moralmente errado, se culpar por ter tido ele, mandar ele pra longe, se afastar dele, ou mandar ele embora, mais ele vai crescer e mais ele vai ficar poderoso, e aí sim ele vai te dar uma picada. É sobre você continuar vivendo a sua vida e tentar se distrair ao máximo com o seu próximo objetivo, e aí ele vai morrer de fome, porque você não deu atenção a ele. E isso serve com tudo que você quer ignorar. Lembra, a gente também falou no vídeo de como manifestar com a Cabala. A sua atenção é a ferramenta mais poderosa. Nossa, virei carioca agora. A sua atenção é a ferramenta mais poderosa, meu irmão. A gente também tem que ter consciência e não começar a se autopunir, de novo, igual a gente sempre fez na história,
pelas coisas externas que dão erradas na nossa vida. E também a gente não pode eliminar contextos sociais, como a desigualdade social, que são temas muito válidos que algumas pessoas trouxeram nos comentários também. Como é que a gente vai falar pra uma criança em Gaza que tá passando fome e que é só pensar positivo que ela vai atrair alguma coisa boa pra vida dela? Vamos ser realistas também, pessoal. E aí a gente também pode entrar pra parte dos encantamentos. Porque um alquimista não é só alguém que vai ignorar um pensamento intrusivo com maestria quando ele vem. Um alquimista é alguém que toda vez que receber um pensamento intrusivo que provoca alguma emoção dele, vai utilizar dessa emoção negativa pra fazer um encantamento e transformar essa emoção negativa em dinheiro. Você pode muito bem fazer isso fazendo uma afirmação, por exemplo. Toda vez que aparecer uma emoção que me deixa desconfortável, eu recebo dinheiro. É sinal de que dinheiro vem chegando. Você pode construir uma crença. Emoção X igual a dinheiro. Emoção X, sinal de que dinheiro tá chegando. E eu acredito que você transformar a sua frase pro hebraico deixa tudo mais potente ainda. Confia em mim. Só confia em mim. Por favor, confia em mim. O alquimista não é alguém que vai se defender de olho gordo e energia negativa de outras pessoas. O alquimista é alguém que vai aceitar essa energia que ele recebe e alquimizar essa energia e transformar ela num resultado fixo e palpável de algo que ele queira. Isso é alquimia. Então, a proteção contra olho gordo que você pode fazer, por exemplo, é proteger o seu próprio nome. Lançar um encantamento no seu próprio nome que diz que toda vez que alguém falar o seu nome com intenções ruins, você recebe dinheiro. Hoje em dia, quando eu recebo um pensamento intrusivo, eu até dou risada. Inclusive, essa é uma ferramenta muito poderosa de um mago. Essa lição eu aprendi com a grandiosíssima Lua Valentia. Tô passando todas as minhas fontes aqui do YouTube para vocês. Ela falou isso, mas eu também já ouvi de bruxas mais velhas, que a risada, a gargalhada é uma ferramenta muito poderosa de expurgação de um mago. Rir do pensamento intrusivo não significa que eu tô compactuando com ele, nem que eu sou igual ao que ele tá me dizendo. Significa que eu não levei a sério e que eu tô pronta pra seguir em frente agora. Esqueci, bola pra frente, bora seguir o baile. E falando em seguir o baile, então agora vamos pra exercícios práticos de Shadow Work, ou exercícios de sublimação, o famoso solve. Então vamos supor que o seu objetivo, aquilo que você quer manifestar tanto, é passar uma mensagem pro mundo. Isso envolve você ser visto. Sei lá, quero mostrar a minha arte pro mundo, quero escrever um livro, ou sei lá, fazer minhas músicas, viver fazendo minhas músicas. Só que tem um problema, porque você não consegue levantar da cama pra fazer a sua música. Você sempre fica arranjando desculpa pra não fazer. No final das contas, se você investigar um pouquinho, você vai descobrir que é porque você tem um medo de ser visto, porque lá na escola você sofreu um trauminha que riram de você na frente de todo mundo no dia do seu aniversário e você chorou na frente de todo mundo. E aí você simplesmente não quer aparecer na internet porque você acha que as pessoas vão te julgar e no fundo, no fundo, no fundo você tem um medo muito grande disso, por mais que você não goste de admitir. Ou seja, esse é o comportamento, é aquilo que está sendo observado na matéria. A gente vai junto, através das ferramentas do Shadow Work, sublimar isso, ou seja, tirar de você as camadas de limitações, de crenças que não pertencem a você. E a gente vai programar no seu software uma nova crença, um novo padrão e novos comportamentos para que a partir dele você obtenha novos resultados. É assim basicamente que funciona. Basicamente é assim que você transforma chumbo em ouro. Uma técnica que eu acho muito efetiva é a dos 5 porquês de Sakichi Toyoda. É literalmente você pegar um problema que você tá tendo pra sua vida, um comportamento, um padrão e ir investigando, perguntando por quê, até chegar na raiz do problema. Isso pode ser aplicado pra tudo, a vida amorosa, vida financeira, a questão da visibilidade que eu falei. Lembrando, sempre recomendo o acompanhamento de um profissional junto. Existe uma frase que diz que pra curar alguma coisa exige de você muito mais esforço do que pra destruir algo. Então vamos lá, exemplos pra técnica dos porquês, que pra mim não deviam nem ser 5, deviam ser mais. Por que eu me sinto assim? Porque aconteceu X. É a situação mais recente. E por que X me afeta tanto? Porque eu tenho medo de Y. Então a gente vê que se existe um problema, esse problema te afeta. Por que ele te afeta?
Provavelmente existe um medo, e esse medo tem uma causa, e vai indo. Isso aqui exige que você seja muito honesto consigo mesmo. Então vamos dar um exemplo na vida real disso aqui aplicado, que seria para uma mulher na vida amorosa. Depois a gente vai ter para um homem na vida amorosa também. Problema: eu nunca consigo manter um relacionamento. As pessoas que realmente gostam de mim não me interessam, mas quando alguém me trata mal ou me dá migalhas, aí eu me apego. Por quê? Porque quando alguém me dá muita segurança, eu perco o interesse. Lembra, causa e efeito. Agora vai ter outra causa. E por que a segurança faz você perder o interesse? Porque parece previsível, parece sem emoção. E por que você associa a estabilidade com falta de emoção? Porque as relações que mais me marcaram emocionalmente eram instáveis. Que relações? Aí é hora de investigar. Pode ser a dos meus pais, por exemplo. Pode ser que tenha havido tensão, manipulação, traição, afastamento, medo de perder, excesso de controle, seja lá o que for. E o que você aprendeu observando isso? Pode ser que a resposta seja que amor intenso vem acompanhado de sofrimento. Que amar alguém é a mesma coisa que viver em estado constante de alerta. E por quê? O que acontece quando uma pessoa saudável aparece? Aí meu cérebro não reconhece aquilo como paixão, reconhece como calmaria demais. E por que a calma parece estranha pra você? Porque eu fui condicionada a sentir adrenalina como prova de amor. Por quê? O que você realmente busca com isso? O que pra você é prova de amor? A sensação da paixão, a chama da paixão, a conquista e também a tensão emocional. E por que isso é tão importante? Pensando um pouco, pode ser que você chegue à conclusão, porque no fundo, eu acho que eu quero provar que eu consigo fazer uma pessoa difícil me escolher. Por quê? Escolher você significaria o quê? Que eu finalmente sou suficiente. Suficiente pra quem? Talvez pra um pai que foi emocionalmente ausente? Talvez pra uma mãe que nunca foi escolhida? Talvez pra mim mesma. Então a raiz do problema pode não ser eu amo pessoas erradas. Esse é um comportamento de agora, esse é um resultado. A raiz pode ser que a pessoa aprendeu a associar amor com instabilidade emocional, ou que ela precisa ser escolhida por alguém indisponível para que isso valide o amor dela. Isso é só um exemplo bem genérico, mas você fazendo a sua autoinvestigação aí, você vai descobrir seus próprios motivos, entendeu? Por isso que é uma coisa muito pessoal essa jornada. Vamos dar um exemplo 2 para um homem na vida amorosa. Só para deixar bem claro que eu não faço a menor ideia do que se passa na cabeça de um homem. Quem deu esse exemplo de um problema que homem tem na vida amorosa foi o Neuro Knowledge, que eu já falei dele aqui. Ele não fala sobre a técnica dos 5 porquês, ele passa métodos diferentes que eu recomendo muito, mas ele chegou a citar que essa crença que eu vou falar é uma crença limitante que se passa na cabeça dos homens. Problema: eu sinto que as mulheres só se aproximam de mim por interesse. Por quê? Porque quando eu tenho dinheiro e sucesso, eu recebo atenção. Mas antes de ter essas coisas, eu era ignorado. E por que isso te afeta tanto? Porque parece que ninguém gosta de mim de verdade. E o que seria gostar de verdade? Gostar de mim sem o que eu posso oferecer, mas pelo que eu realmente sou. E por que isso é difícil de acreditar? Porque eu sinto que o meu valor só tá no que eu entrego, quando eu entrego. E assim eu sempre me sinto insuficiente quando eu não tô entregando alguma coisa. Quem te ensinou isso? Meu pai, que dizia que homem só é respeitado quando tem dinheiro? Ou minha mãe, que só demonstrava orgulho quando eu performava bem? Então, o que você aprendeu com isso? Que amor precisa ser merecido. E o que acontece quando uma mulher realmente demonstra interesse genuíno? Eu desconfio dela. Eu sinto que ela vai me decepcionar. Por quê? Porque eu acho que quando eu começar a demonstrar quem eu realmente sou, ela vai embora. E quem você realmente é? Alguém que se sente insuficiente sem status, sem dinheiro, sem utilidade. Então qual é o medo real? De ser amado apenas pela função que eu exerço e não porque eu sou de verdade, e nunca pela minha essência. E o que isso gera nos relacionamentos? Nossa, eu tenho controle excessivo, desconfiança, necessidade de provar meu valor o tempo inteiro. Então, no fundo, o que essa pessoa realmente deseja é ser amado sem precisar performar algum tipo de poder ou sucesso. Então, a raiz do problema não é as mulheres são interesseiras. Pode ser que você foi condicionado a acreditar que o seu valor é dependente, é relacionado com os resultados que você traz.
Por último, vamos dar aquele exemplo da pessoa que tem uma mensagem pra passar pro mundo, mas não consegue porque procrastina demais. Eu quero cantar, eu quero soltar minha voz, eu quero escrever um livro, eu quero mostrar minhas ideias pro mundo, eu quero criar uma conta no TikTok, mas eu simplesmente travo e procrastino. Por quê? Por quê? Porque eu sinto medo de me expor? Por quê? Ou medo do que exatamente? Das pessoas julgarem o que eu faço. E por que o julgamento te afeta tanto? Porque quando eu era mais novo e me expressava, as pessoas riram de mim. O que aconteceu? Na escola eu tentei aparecer. Tentei mostrar uma coisa que eu gostava e me humilharam. Como você se sentiu naquele momento? Ridículo. Como se tivesse alguma coisa errada comigo. E o que você aprendeu com isso? Que se destacar é perigoso, que aparecer atrai dor. Então o que seu cérebro começou a fazer? Me proteger da exposição. Me fazer querendo ser perfeito antes de mostrar. Tem que estar tudo terminado, tem que estar tudo nos trinques. Mas aí é tanta coisa pra fazer que chega o desânimo e eu acabo procrastinando e acabo até duvidando do meu talento. Mas ainda assim você quer ser visto. Por quê? Porque existe uma parte de mim que nasceu pra criar, pra comunicar a minha verdade. Mas outra parte de mim acredita que se eu realmente for visto, eu posso me ferir de novo. Então o medo verdadeiro não é de criar, é de sobreviver à reação das pessoas. E o que acontece se você conseguir? O que acontece se você fizer sucesso? Mais pessoas vão olhar, mais pessoas vão opinar, mais pessoas vão me enxergar. E o que isso desperta em você? Muita pressão, velho. Vulnerabilidade, sensação de perigo, porque aí tudo começaria a ficar real. E o que significa real? Que as pessoas realmente vão poder me ver, que eu não vou estar mais escondido, que aí eu não vou mais estar no conforto de poder pensar no que eu poderia ter sido e não fui, que é justamente o lugar que eu quero tanto sair. Então permanecer invisível pra você te protege da possibilidade de falhar publicamente, da rejeição e da vergonha. Afinal, rejeição e vergonha só vem quando você se expõe. Então a raiz disso tudo pode ser: se eu for realmente visto, é aí que eu vou ser destruído emocionalmente. É mais seguro sonhar do que se expor. A parte de você que quer expandir, ao mesmo tempo, é a parte que tem que aceitar ser ridicularizada. E o mais interessante é que nesse tipo de situação de shadow work, o bloqueio muitas vezes não vem nem por falta de disciplina ou de preguiça. Muitas vezes isso também pode ser uma proteção psicológica. A pessoa não trava porque não quer crescer, mas trava porque uma parte dela acredita que ficar vulnerável é a mesma coisa que ser exposto à mesma dor que viveu antes. Inclusive, como artista, um pensamento que me ajudou muito a superar esse medo de ser vista é pensar que o papel do artista não é julgar a própria arte. Julgar é o papel das pessoas que vão estar vendo a arte. O papel do artista é criar com todo o seu ser e colocar pra fora tudo aquilo que ele tá sentindo. Outras propostas muito interessantes que você também pode estar fazendo para um exercício de shadow work, você pode escrever as seguintes propostas no seu caderno das sombras, né, que é o caderno do shadow work, ou no seu grimório mesmo. Escrever uma lista de todas as coisas que te incomodam nos outros. E por quê? Porque no budismo e também na lei da polaridade a gente aprende que algo que te irrita muito no outro também pode ser algo que você reprime em si mesmo. Agora, o segredo pro próximo passo na nossa obra alquímica seria integrar tudo aquilo que você descobriu. Então esses foram alguns meios pra gente descobrir raízes de alguns problemas. Agora vamos para a segunda parte, que seria tratar dessa raizinha. Uma das primeiras formas, também uma das mais famosas, seria a carta do perdão. Então a carta do perdão seria você escrever uma carta muito sincera com tudo que você precisa falar para extravasar para uma pessoa que te magoou muito, ou que você magoou muito também, ou também alguma coisa que tá guardada que você gostaria de falar para alguma pessoa. Lembrando que perdoar não é aceitar aquilo que a pessoa fez como correto, ou seja, perdoar não é dizer que o que aconteceu foi certo, nem que o que a pessoa fez foi certo. Não é justificar e nem permitir que aconteça de novo. O perdão, ele tem mais a ver com você se libertar emocionalmente e parar de transformar a dor numa corrente dentro de você. Porque quando você mantém um ressentimento vivo, aquela ferida, ela continua ocupando espaço dentro da sua mente, das suas emoções e também das suas escolhas. Lembra que a gente falou até agora que mente é igual a matéria? Então as escolhas que você toma
partir de agora, muitas vezes podem ser com base em feridas emocionais do passado. E só o ato de decidir não carregar mais o peso daquilo com você já é o perdão. Então vamos supor que nesse último exercício que a gente fez, a gente descobriu, investigando as raízes, que você começou a acreditar em alguma coisa ou se sentir de alguma forma por conta de alguém que pode ter feito alguma coisa pra você no passado. Por exemplo, a questão da visibilidade foram os coleguinhas da escola. Se for uma questão de relacionamento, de amor que você tá tentando manifestar, aí você fez o exercício dos porquês, descobriu que você é traumatizado, traumatizada por conta de um ex, por exemplo, que te magoou no passado. Então a carta do perdão pode ser pra ele. Pra questão da visibilidade, a carta do perdão pode ser pros coleguinhas da escola. Também pro seu pai, pra sua mãe, enfim. Pra quem for, quanto mais perdão, melhor. Pra questão financeira, a carta do perdão pode ser pros seus pais, pela forma como eles educaram você financeiramente, ou pra um chefe que acabou te machucando muito com as palavras que ele falou. Enfim, as pessoas que estão relacionadas com a raiz desse comportamento, entende? A gente encontrou o motivo pra esse medo e a raiz desse medo. E agora a gente vai tratar dessa raiz. E como que a gente vai fazer isso? Com amor. É amor mesmo. Já dizia nosso queridíssimo e famosíssimo Senhor Jesus. Porque é assim que você sublima algo. A raiva, o medo, o trauma, o peso, tudo isso é pesado, é denso, faz parte de uma frequência densa. Mas o amor é leve, certo? O amor é algo que não é insistente, o amor é algo que não precisa de insistência. Ele é algo que acontece naturalmente, fluidamente, sem procurar obter nada em troca. E a gente tá falando nesse vídeo sobre sublimar. Seria o ato de subir na árvore. Então a gente precisa ativar uma frequência leve. E a melhor resposta para isso seria a frequência do amor. Então na carta do perdão, você pode até xingar, você pode até extravasar, falar tudo que você quer falar e xingar a pessoa. O importante aqui, lembrando, é você extravasar todas as suas emoções e sentir tudo que você não quis sentir até agora sobre essa situação. Mas, mesmo xingando, o objetivo final da carta é terminar a carta do perdão com amor, com perdão. Ou seja, eu te perdoo por isso que você fez por mim. Ou também, em alguns casos, caso seja necessário, pedir o perdão pra alguém. A gente também, às vezes, é necessário pedir perdão pelas coisas que a gente fez e às vezes não tem coragem de falar realmente pra pessoa, né? O objetivo da carta não é mandar a carta pra pessoa, é você com você mesmo, tá entendendo? Você escreve como se fosse pra ser enviada, falar tudo que você precisa falar, extravasar, mas e soltar tudo que tá sendo guardado no peito e terminar com a frequência do amor, tá bom? Ai, posso escrever pelo celular? Olha, meu bem, a intenção aqui é a gente sentir a emoção, deixar ela passar pela gente e colocar tudo pra fora, toda a angústia pra fora. Por isso, o mais recomendável mesmo é você escrever ao próprio punho mesmo, com papel e caneta. Aí, ó, papel e caneta. Essa vai ser a thumbnail. Enfim, o método que for melhor pra você expurgar mais e sentir mais. Depois, você também pode dar um passo adiante e fazer a carta do perdão pra você mesma. Por todas as vezes que você se sentiu impotente. Pedir perdão por todas as vezes que você não se defendeu em momentos que precisava se defender. Em momentos que precisava ter falado algo por você mesma. Por ter se imposto nos momentos que você devia ter se imposto e não se impôs. Então, na carta do perdão, você pode até acabar chorando. Se vier o momento de chorar, lembra que você é humano. Você não é só um homem, você também é humano. E se homem não pudesse chorar, não teria capacidade de chorar. Mas você tem a capacidade de chorar, então bora chorar. Pras minhas garotas, bora chorar. Todo mundo também, rapaz. Vamos todo mundo dar as mãos e chorar junto, como se fosse um grande berçário de adultos bebês. E sabe o que o choro significa na alquimia? O choro é o primeiro processo da etapa da cura. Se você chorar durante algum desses exercícios que eu tô passando pra você, meus parabéns! Porque, inclusive, esse é o primeiro passo da etapa de dissolução. Lágrima é água, e a água tá simbolicamente relacionada com o inconsciente. Ao inconsciente, às emoções e à purificação. Então, chorar seria começar a dissolver, diluir aquilo que tava rígido dentro de você. Existe a ideia de solútil, que não é um feitiço. Solútil é a operação alquímica da dissolução. Ou seja, aquilo que tava endurecido no ego, preso ou reprimido, começa a dissolver. Chorar é saudável, e se em algum momento algum adulto falou pra você, engole o choro, chorar é demonstrar fraqueza, isso
Isso, por si só, já é uma crença limitante. Vamos eliminar ela. Depois que você chora, você pode perceber que você até se sente mais alegre, mais feliz. Vamos chorar e rir ao mesmo tempo. Chorar e gargalhar. Lembra que eu falei que gargalhar é a ferramenta do mago para expurgar? Vou passar mais uma ferramenta de Shadow Work e aí você tá liberado da aula. Uma forma muito eficiente de fazer o Shadow Work é você sentar num lugar onde você consegue ficar sozinho, de preferência, sem mexer no celular, sem assistir TV, sem nenhum barulho de fundo pra te distrair. Pedindo literalmente pra ficar sentado, sem fazer nada e começar a observar. Observar o quê? Os pensamentos que vêm na sua cabeça. Você pode observar que nos primeiros minutos, os pensamentos que vão vir são os mais corriqueiros, são os mais recentes. Tipo uma fofoquinha que aconteceu esses dias, o que você comeu no almoço, ou a sua opinião sobre algum acontecimento recente. Depois, você vai começar a notar em como que as suas costas estão doendo. Será que eu tô sentado do jeito certo? Mas, ao invés de desenvolver esses pensamentos, eu quero que você deixe eles passarem. Como se fossem nuvenzinhas passando, sabe? Não se ancora em nenhuma delas e não começa a desenvolver o raciocínio de nenhuma delas. Só deixa elas passarem e foca no próximo. E quando o próximo chegar, foca no próximo. E quando o próximo chegar, passa e foca no próximo. A ideia aqui é você ir observando, observar o que brota naturalmente na sua mente. Você é o céu azul que tá por trás das nuvens, ou seja, você é a consciência observando as nuvens que estão passando. Não se identifica com as nuvens, ou seja, não se identifica com os seus pensamentos. Deixa as nuvens passarem, apenas observa quais são os seus próximos pensamentos. Depois de um certo tempo fazendo isso, você vai perceber que o seu cérebro vai começando a ir mais fundo no iceberg. Agora você não tá pensando mais em coisas tão recentes. Você começa a pensar naquele mico que você passou lá na escola 15 anos atrás. Uma coisa que você devia ter dito numa briga, mas acabou não dizendo. Uma coisa que você devia ter dito pro seu crush e não disse. E esse iceberg vai ficando mais fundo e cada vez mais fundo. Até que em algum momento, e você tem que ir passando de nuvem, não se identifica. O seu cérebro quer te pegar, ele quer lançar uma armadilha. Não se aproxime da zona azul. Pega a minha isca, desenvolve o pensamento que eu tô jogando pra você. Você não desenvolve, você continua observando, papel de observador. Lembre-se, se precisar, usa uma âncora pra voltar pra realidade, tipo um barulho da sua respiração ou de um ventilador. Até que um certo momento, depois de muita névoa mental, você vai chegar no nada ou no tudo. Parabéns! Você acabou de silenciar o seu ego e entrar em estado meditativo. É isso mesmo que você ouviu. Você acabou de aprender a meditar. Sim, eu acabei de te ensinar a meditar sem você saber. Meditar não é sobre você se forçar a ficar parado numa postura bonitinha, correta, por um certo período de tempo. Meditar é você se colocar na postura de observador e observar o seu ego tentando te prender nessa armadilha. Ou seja, meditar seria silenciar o ego. O seu ego é a parte de você que precisa se justificar e desenvolver um pensamento, encaixando um pensamento no outro. Só que o seu ego não é você. Você não é o seu ego. Você é o observador por trás desse ego. Meditar é você observar como o seu ego tá programado. E é isso o input que vai trazer os pensamentos, que vai brotar os pensamentos. Manifestar não é só quero receber, ficar lá sentado esperando o universo. Traz pra mim, cadê? Fazer esse exercício meditativo pelo menos uma vez por dia, não importa quanto tempo você precise. Se for 5 minutos por dia, só consigo 5 minutos. Tudo bem, começa com 5 minutos, mas faz, que vai ser muito bom pra você. Então, só pra concluir o conhecimento do vídeo, porque a proposta dele é como se tornar um alquimista, é óbvio que você não vai se tornar um alquimista só depois de assistir um vídeo no YouTube, né? Você só se torna um alquimista através da prática. A prática consiste em praticar a grande obra. Em outras palavras, consiste em você pegar o seu chumbo e transformar em ouro. Consiste em você pegar aquilo que está coagulado, dissolver, ou seja, tirar de você todas as camadas que foram impostas em você pela sociedade, pelos seus traumas, pela escola, pelos seus pais, e coagular-se novamente, só que agora no molde que você escolher. Para a linguagem de programação, junto com a psicanálise, é o ato de ler o que está programado, tirar
do inconsciente, escrever uma nova programação e jogar pro inconsciente de novo. Ou, numa linguagem mais simples ainda, trocar um inconsciente por um novo comportamento consciente e repetir esse consciente tantas vezes, sustentando ele com energia, emoção, pensamento e ação, até que ele vire o novo inconsciente. Então você sabe que você se tornou um alquimista a partir do momento que você, por exemplo, aconteceu alguma coisa ruim com você, mas ao invés de ficar se martirizando e se colocando numa espiral de sofrimento igual você sempre fez, você consegue cortar essa espiral e extrair algo positivo disso, ou ter pelo menos esperança que as coisas vão sair de uma forma positiva. Ou principalmente, você sabe que você se tornou um alquimista quando você consegue manifestar na sua realidade resultados palpáveis, que também podem ser sincronicidades ou as coincidências, que são comprovaçõezinhas que acontecem a partir desse trabalho com as sombras que vai sendo feito. A maioria das pessoas só vai assistir esse vídeo, fechar e continuar vivendo a vida delas como se nada tivesse acontecido. Porque para obter os resultados precisa de coragem. Coragem para enfrentar a sua sombra. Então são os corajosos que vão colocar esse conhecimento em prática para fazer de fato uma diferença na sua vida. E eu quero ver você voltar aqui nesse vídeo para me falar que teve mágica acontecendo na sua vida. A gente já recebeu alguns relatos no vídeo de como manifestar com a Cabala e eu posso sim dar o meu testemunho de que esse conhecimento muda vidas. Posso citar como esse conhecimento melhorou exponencialmente o meu problema com toque. Mas eu também gostaria de convocar aqui pessoas que já fizeram um certo trabalho e que já obteram resultados com ele, para que quem tá chegando agora para esse conhecimento possa ter uma comprovação através de outras fontes que vão além de mim. Então fica aqui o meu convite para você deixar um comentário bem crocante nesse vídeo. Lembra de deixar o seu like pra gente continuar falando de alquimia, manifestação e tarô e espiritualidade aqui no canal. Até a próxima e namastê, bebê!